Olá a todas e todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a essa viagem musical de quase 10 anos do Grupo Bloop. O grupo formado por Bruno Hernandes, Ellen Ballesteiro, Lucas Garcia, Thiago Souza, Vinícius Nicoletti e Jackson Silva apresenta o show Retrato do Jazz Contemporâneo, onde os instrumentos e vozes se somam numa sonoridade única e cheia de energia, onde a improvisação traz o inesperado e torna cada música singular. Antes de cada música, nós iremos contar um pouquinho da história do que cada composição significa para nós. Serão 6 shows inéditos que fazem parte do projeto Retrato do Jazz Contemporâneo, aprovado na 4ª edição do Fomento à Música da cidade de São Paulo. Desejamos a todos um ótimo espetáculo. Com vocês, Grupo Bloop com o show Pabuê. Pabuê é uma das músicas que mais gosto de tocar do nosso repertório. Apesar de ter sessões bem complexas e de difícil execução, acho ela cativante, empolgante e divertida. O significado dela começa pelo nome. Nada mais é do que uma palavra inventada pela Ellen. Hoje essa palavra também deu origem à nossa empresa de produção musical, a Pabuê Produções. Mas na verdade esse nome surgiu de uma cachorrinha, que em alguns momentos aparecia no nosso estúdio enquanto estávamos ensaiando ou praticando. Nunca soubemos exatamente de onde ela vinha. Ela simplesmente aparecia lá na frente, brincava com a gente e nos enchia da alegria que é comum aos cães. E depois ia embora com um ar de dever cumprido. Pabuê foi o nome que demos para essa amorosa cachorrinha branca. Quando terminei essa composição, dediquei a essa cachorrinha e a todos os companheiros e companheiras de 4 patas que propagam tanta felicidade e amor por onde passam. Para Nina, Theo, Sassá, Bob, Ipa, Moca, Laila, Dick, Scooby, Lisa e muitos outros.
Loop. A definição de loop é o infinito, definido também pelo sinal do número 8 deitado, representando também o retorno ao início para percorrer novamente o mesmo caminho. Em música, loop é a reprodução ou repetição do mesmo trecho ou elemento musical, muitas vezes podendo ser gravado ao vivo usando pedais de guitarra ou algo do tipo. Então, essa composição foi elaborada a partir das 3 primeiras notas que soam no início e se repetem até o final da música. Por meio de alguns malabarismos rítmicos e harmônicos, é possível encaixar essas 3 notas em várias seções diferentes da música, tornando-as um elemento constante da composição. O 3 é um número representativo em muitas culturas, e não é difícil encontrar tríades importantes na nossa vida e família, em que por mais mudanças que possamos passar, essa tríade é sempre constante e nos ajuda a voltar ao caminho. É disso que se trata essa música e que foi embelezada pelos magníficos solos de Lucas Garcia na guitarra e Thiago Souza ao saxofone.
Suíte pentatônica. Essa foi uma das composições que demoraram muito para serem finalizadas. Eu tinha vários trechos melódicos e harmônicos que não necessariamente tinham ligação entre si. Em paralelo, eu sempre me interessei sobre essa escala pentatônica e tinha vontade de fazer uma composição baseada nessas escalas. As escalas pentatônicas são formadas somente por 5 notas, 5 tons, diferente das demais escalas que têm 7 ou 8 notas. Por conta da simplicidade de entonação, as escalas pentatônicas são mais naturais e fáceis de cantar e memorizar. Também é uma sonoridade muito potente, mátria e orgânica. Não é à toa que músicas folclóricas, de ninar, brincadeiras e hits pop têm essa escala pentatônica como base melódica. A suíte, por sua vez, é uma forma de justificar e organizar trechos melódicos diferentes. A suíte é uma forma tradicional dentro da música que consiste em agrupar na mesma obra danças diferentes que têm um elemento de unidade.
Dito isso, espero que seja possível perceber diferentes estilos e gêneros brasileiros agrupados nessa música e, em alguns casos, de forma sobreposta nos instrumentos, tendo sempre as escalas pentatônicas nas melodias principais. Ouvindo o macro, é uma música nova e moderna, mas ao observar o micro, é possível encontrar vários elementos, frases e ritmos tradicionais da cultura brasileira, além de conter um belo solo de guitarra do compadre Lucas Garcia.
Gostaríamos de agradecer a toda a equipe do Teatro Cacilda Becker, a Prefeitura da cidade de São Paulo e toda a equipe da Secretaria Municipal de Cultura. Sigam nossas redes sociais, Grupo Bloop no YouTube, Instagram e Facebook. Os shows ficarão disponíveis nas nossas redes e nas redes do teatro. Agradecemos muito a sua presença.